condições. Lógico, se é uma aposentadoria por invalidez, não tem limite de idade, né? Neste caso, esta regra é para aquela invalidez que é decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável nos termos da lei. Existe uma lei que estabelece quais são as doenças graves, as incuráveis, moléstia profissional e acidente de serviço e acidente de serviço. Os proventos são integrais, calculados pela média dos 80% dos maiores bases de contribuição de 94 para cá. Reajuste também é sem paridade. O reajuste é pelo INPC, sempre que ocorrer também o reajuste do regime geral. Para os professores não há diferença, é a mesma. A única coisa, a única obrigação aí que tem é que todo aposentado por invalidez, a cada período de 2 anos, ele tem que se submeter a uma nova junta médica para comprovar que essa invalidez permanece ou, se não, ele retorna à atividade. Então, a obrigação a cada 2 anos é estar fazendo esses novos exames. Aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, pela média, né, aplicado a todos os servidores que foram considerados inválidos a partir de 31/12/2003. Mesma forma, não existe idade mínima, né, por óbvio. E neste caso, é invalidez decorrente de doença comum e de acidente fora da atividade de trabalho. Eu acho que cortou aí um pedacinho. Ou seja, a pessoa que tem doença comum ou algum acidente que ele teve fora. Então, ele tem direito à aposentadoria por invalidez, mas através dessa regra, ok? Também de forma proporcional e o seu reajuste daquela forma lá e o seu reajuste sem paridade. Os professores não têm diferença para os professores e também aqui está obrigado a cada período de 2 anos a fazer um novo exame de avaliação. Aqui, aposentadoria especial. Aposentadoria especial, o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, diz que existe aposentadoria especial. No entanto, tem que ser regrada através de lei complementar. A lei complementar que vai regrar, vai dizer em que condições vai se dar essa aposentadoria especial. Só que, até o momento, não se fez essa lei complementar regrando isso. Então, em princípio, não tem aposentadoria especial para o servidor público enquanto não tiver essa lei complementar. No entanto, o que tem acontecido, que a gente tem acompanhado, que servidores estão entrando na justiça, requerendo aposentadoria especial e tem ganho aí, pelo menos em primeira instância, aí tem ganho essa aposentadoria especial. Mas aqui é uma falha mesmo do Congresso, quer dizer, o Congresso que tem a obrigação de estar fazendo essa lei complementar, quer dizer, e votando para que dê condições para o servidor ter essa aposentadoria especial. Rapidamente aí falando, né, sobre outro benefício do regime previdenciário próprio, que é o salário família, né, na quantia de R$ 20,73 por filho, se o servidor hoje ganhar entre
R$ 573,58 a R$ 862,11. Se o servidor ganhar menos que R$ 573,58, então vai ter um aumento substancial aí no salário família de R$ 29,00, vai para R$ 29,41. Olha, eu me lembro que há muitos anos atrás, quanto servidor da prefeitura, que tinha um servidor bastante humilde e tal, que ele achava que era uma fortuna, que esse salário de família era bom pra caramba. Então ele tinha todo ano, coitado da mulher dele, estava tendo um filho lá, só para ele ganhar o salário de família para as crianças aí menores de 14 anos. Mas doce ilusão, né? Quer dizer, ficou mais pobre ainda. O auxílio-doença, né, também é um benefício, né, que o servidor tem no regime estatutário. E esse auxílio-doença, ele é calculado, né, ele é equivalente à média dos últimos 12 meses da base de contribuição, né, quando o servidor estiver impossibilitado de trabalhar. E como no regime geral, da mesma forma. Os primeiros 15 dias, né, o ente banca, né, essa auxílio-doença. A partir daí é o regime próprio de previdência. Salário maternidade, estou sabendo que vocês aqui têm até mais que isso, né? Apesar também que o Congresso está querendo mudar isso e passar realmente para 180 dias. Mas hoje ainda, na sua grande maioria, nos estatutos, está lá o salário maternidade, que é 100%, né, da base de contribuição da servidora, aí no caso, por esse período de 120 dias, e pode ser contado a partir do 8º mês de gravidez, de gestação. No caso de natimorto, o benefício também é de 120 dias. Aí tem umas regrinhas, ele também é devido nos casos de adoção, né, ou de obtenção de guarda judicial, aí dependendo da idade da criança, tá certo? Se for até 1 ano é 120 dias, se for até 4 anos é por 60 dias e acima disso é por 30 dias. Benefício previdenciário aos dependentes. A pensão por morte, né, é uma regra permanente, né, que está prevista na Constituição, artigo 40, parágrafo 7º da Constituição Federal. Para o homem, para o servidor homem, os dependentes preferenciais, e para a mulher também é a mesma coisa, não muda muito, é o cônjuge, né? Os preferenciais são cônjuge, companheiro e filhos, né? Desde que eles não sejam emancipados e menores de 18 anos ou inválidos. Outros, aqui não precisa comprovar, a não ser no caso do inválido, porque já é o dependente presumido, então você não tem que provar nada. Agora, outros dependentes, se excluindo esse aí, tem que comprovar a dependência. Tipo pai, mãe, essas coisas. O valor, no caso da pensão, a regra é assim. Até o valor do teto do regime geral, que hoje é 3.600 e pouco, os dependentes lá têm na integralidade esse valor, até o teto, tá certo? E não tem contribuição desse valor, ok? Quando passado, vamos só para a gente entender, não é isso, mas vamos supor que o teto fosse 3.000 e o servidor ganhava 4 mil reais. Se fosse 40, dá 4 mil reais. Então, 3.000 o dependente vai receber, não vai ter contribuição disso e na integralidade. Acima disso, que é os R$1.000, vamos dizer assim, nesse exemplo que eu estou dizendo, então ele vai ser 70% desse valor de R$1.000 e sobre, que é R$700, e sobre esse valor vai estar sujeito
uma contribuição. Ou seja, o servidor ganhava 4, o dependente vai ganhar 3.700 e desses 700 vai ter uma contribuiçãozinha que vai ser descontada, ok? O reajuste desse benefício é pelo INPC do IBGE na mesma data que ocorrer o do regime geral, tá ok? Para a mulher a mesma coisa, ambos aí é tudo igual. Não há diferença para os professores, tá certo? E terá direito à paridade as pensões derivadas de aposentadorias que foram concedidas no artigo, com base no artigo 3º da emenda constitucional número 47, ou seja, aquela terceira regra de transição que eu falei para vocês, que é o pessoal mais antigo. O auxílio reclusão também é um outro benefício, e o último aí que nós elencamos, ele é concedido da seguinte forma: para o dependente do servidor que tenha sido preso e que perceba remuneração igual ou inferior a R$ 862,11. Limitou-se, essa limitação foi estabelecida pela emenda constitucional número 20, de 15/12/1998. Ou seja, se o servidor oferir mais que isso, o seu dependente, o servidor recluso, o dependente dele não terá direito a esse auxílio. O benefício aí também é corrigido pelas mesmas bases do INSS, do Regime Geral de Previdência. Também está na cartilha isso, mas eu acho que é bom a gente falar assim rapidamente. Eu acho que eu estou bem dentro do horário, eu já passei um pouquinho. Mas bem rapidamente, os pontos fortes que eu vejo no regime próprio de previdência do servidor. Do estatutário, do regime estatutário de contratação, né, de admissão, e no regime previdenciário próprio do servidor. É a exclusividade. O regime estatutário, ele foi feito, ele existe para o servidor, é próprio do servidor. Não é o regime geral, diz, é para todos os trabalhadores. E o regime estatutário é exclusivo do servidor público. Qual um outro ponto forte que eu vejo? Né? Que nesse regime, através do estatuto, você agrega, você incorpora, você considera todas as peculiaridades do serviço público e as peculiaridades locais, né, de cada município, de cada estado. Tal. Vejo como ponto forte. Aquele que eu já falei bastante para vocês, a questão da estabilidade, que é algo que só no regime estatutário você dispõe, você tem esse benefício. Eu já falei, né, da licença-prêmio, não vale a pena tá repetindo aí, né? Sexta parte e tal. Uma coisa muito, muito, muito importante sobre o regime de previdência próprio do servidor. O RGPS, o regime geral, como é que ele foi instituído? Ele foi instituído bem lá atrás, e para a seguinte forma, é um pacto de gerações, ou seja, todo trabalhador que está na ativa contribui, tira uma parte do seu trabalho, contribui lá para o INSS para pagar as aposentadorias dos atuais inativos, dos aposentados, ok? Ou seja, tudo que você hoje contribui para o regime geral, esse dinheiro sai daqui, é um regime de caixa, ele sai daqui e vai pagar a aposentadoria do pessoal. Quando você se aposentar pelo regime seletista, aqueles que estão na ativa vão estar contribuindo para pagar a sua aposentadoria. Então, é o regime de caixa.
Isso no mundo inteiro, não tem muito como resolver isso, porque está aí colocado e posto, não é? No mundo inteiro, esta forma de previdência está condenada, ninguém usa mais. Por quê? A tendência, o que está acontecendo com a gente? Nós, graças a Deus, estamos tendo uma vida melhor, estamos tendo uma longevidade maior. Então, é um número crescente de aposentados, enquanto que o número de ativos é maior proporção do que os aposentados. E o que gera isso? Gera os déficits que a gente tem visto aí, toda vez que está se falando do regime geral, os déficits que existem. Por essa razão, pura e simples. Aqui, o regime de previdência própria é um regime de capitalização, ou seja, como é que ele funciona? Você está contribuindo, vai pegar esse dinheiro, vai colocar ali no patrimônio, esse dinheiro vai ser aplicado, ele vai crescer para pagar a sua própria aposentadoria. Tá certo? Vou falar, e é uma das vantagens. Aí vou falar quem fiscaliza. Muito bem. Então essa é a grande vantagem. Você capitaliza. O que vai acontecer? Se você tiver essas contribuições de forma regular, se for bem administrado, se tiver as rentabilidades adequadas, que o cálculo atuarial, vou falar muito rapidinho o que é cálculo atuarial, vai definir, você tende esse dinheiro aí crescendo, e se for bem administrado, o que pode acontecer? Ao longo dos anos, não é 1, nem 2, nem 3, tá, gente? Ao longo de muitos anos, as contribuições podem reduzir, porque você já tem o patrimônio para pagar a aposentadoria do pessoal, tá ok? Isso no mundo inteiro está sendo utilizado, esse regime de capitalização. Isso é fundamental, é muito importante.